normal, né? Querer ter uma vida normal, normalíssima. E assim, eu fico super angustiada quando eu vejo a Europa, só para complementar, né? Voltando com os índices super altos. E eu vejo a gente aqui parecendo que tá tudo normalíssimo. É o que eu mais me angustio. Eu chego nos restaurantes com esse borrifador aqui, ó. Todo mundo manga de mim. Todo canto que eu borrifo a mesa, borrifo a cadeira, taco em todo mundo e o povo manga e fica com raiva de mim. Mas está dando certo, né? Então eu continuo com ele. Pode achar ruim quem quiser. Eu tô viva, né? Então pronto. Vamos continuar assim. O time tá ganhando não se mexe, né? Pelo menos com álcool, pode ser que eu esteja imunizada, né? Aí, pessoal, a gente passou a V1, vamos começar o conteúdo novo, tá? Se vocês conhecerem alguém que não fez prova, peçam para me procurar, por favor, para eu ver, né, como é que a gente vai fazer essa avaliação. Faz outra prova, a pessoa faz no outro momento, eu disponibilizo para ela, me devolve. Enfim, tudo tem jeito, certo? E aí eu vou lançar as notas e a gente vai seguir. Quero ver se eu trago. A gente vai agora falar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui a apresentação, que é a nossa terceira unidade. Eu acho que eu não coloquei lá, mas eu coloco agora, né? Quando for. Deixa só. Ó, eu vou só pedir um pouquinho de paciência com vocês, que esse material é só terminar de corrigir as provas, tá, pessoal? Eu estou raciocinando muito bem, porque eu preciso me livrar dessas provas. Então, quando eu terminar de corrigir, eu publico o material. Eu vou tentar publicar o material, mas é porque, como é no AVA, eu tenho que arrumar bem bonitinho. Aí eu publico a aula e o material, mas até quinta-feira, como eu tenho que lançar até quinta, eu acredito que até sexta-feira tá tudo ok lá no AVA, tá? Mas vocês só tenham paciência comigo por causa de eu terminar aí as provas, de corrigir e tudo mais. E aí, deixa eu colocar aqui. Compartilhar aqui com vocês. E aí eu quero trazer, a gente vai falar ainda de controladoria, né? Mas para fechar, é para falar sobre sistema de informação, né? E aí, quero trazer. E aí a gente vai entrar em orçamento, né? Conteúdo da gente também ainda. E aí eu quero trazer alguém, outra pessoa que trabalhe com controladoria, que possa introduzir também o conteúdo de orçamento, né, para a gente, que eu acho que é um tema super interessante. E eu quero trazer também um pouquinho, pessoal, alguns conceitos de custo. Vocês viram custo com quem, hein? Só para eu saber. O meu não foi na Unifor, não, viu? Então não vou nem dizer quem foi. Tá, não, tudo bem. Não, mas assim, Nossa, foi a vocês Rosilene. viram, Rosilene, né? Mas vocês viram coisa de análise de custo, assim, ponto de equilíbrio, deixa eu pensar aqui num ponto de equilíbrio, deixa eu ver, análise de custos versus lucros, margem de contribuição, né? Essas coisas vocês viram, então, né? Então, isso aí eu não preciso me preocupar, né? Tá resolvido, né? Então, custo variável, custo fixo, né? Variável, custo por absorção, tudo isso vocês dominam, né? Não preciso me preocupar. Aí já é esticado, né? Dominar é diferente de aprender e tudo mais. Não, estão dizendo aqui que sim, domina tudo. Então, nem preciso me preocupar, né? Eu pensei que eu ia. Dominar é uma palavra muito forte. Não se preocupar é forte. Não, que eu ia passar pelo menos exercícios para a gente rememorar, né? Mas parece que não precisa. Não, vou Passe, ver viu, se professora? Passe. abordar alguma coisa que eu acho que é interessante relembrar, porque a gente vai fazer umas análises, né? Então, eu acho que cabe, né? A gente relembrar, acho que pode ser bacana. Como a gente está falando de uma análise de desempenho, esses fatores são bem interessantes, tá? Eu pego
Coisa rápida mesmo, uma aulinha a gente rever tudinho isso aí, só para a gente relembrar, certo? Até o final a gente vê isso. Então, missão da controladoria, né? O que a gente tem aqui? Controladoria com missão. A missão da controladoria é assegurar a eficácia da empresa por meio da otimização dos seus resultados, né? A gente viu aqui que a controladoria serve tanto para produzir os resultados, né, pessoal, e ajudar, porque por ela produzir os resultados, né, ela ser o órgão, né, competente nessa, vamos dizer assim, nessa gestão dos resultados, né, por ela estar meio que recebendo todas as informações da empresa toda, né, da empresa inteira, ela tem como, né, trabalhar tudo que passa pela empresa. Então, ela acaba podendo garantir, por ela ter todas essas informações, ela tem por obrigação, né, trabalhar esses resultados, otimizando, por quê? Porque, como ela tem muita informação, eu não sei se vocês viram a entrevista do Neuri, lá da CAGES. Como ele já trabalhou na controladoria, que ele foi gestor de lá, quando ele pega os relatórios como presidente, ele já sabe o que ele quer ver. Então, ele tem esse olhar mais, vamos dizer assim, mais focado, mais clínico, né? Ele vai direto no ponto. Ele também, ele sabe de onde é que tira a informação, de onde é que extrai, onde é que melhor está essa informação, né? Então, essa otimização, esse resumo dos resultados também é muito importante quando a gente está tratando de gestão de números. Porque que adianta eu ter um monte de número e aí, às vezes, eu não consigo nem perceber qual é o número importante para eu tomar a decisão. Ter muita informação nem sempre é uma vantagem. Às vezes, eu tenho tanta informação que não me traz a vantagem que eu preciso. Eu preciso ter a melhor informação, as melhores informações, as informações mais importantes, o diferencial, né? Para realmente, né, às vezes você tem muito dado e pouca informação. Mas o que eu quero dizer, Milene, não é nem isso. Você tem, às vezes, até muita informação mesmo, né? Que lhe traz números que você poderia decidir e tudo. Mas é tanta coisa que você não foca no que você precisa decidir. Então, você tem que focar, talvez, assim, em quais produtos, quais são os que têm melhores margens. Porque eu olhar os produtos que cresceram, quais foram os que mais venderam, os que menos venderam. Se eu olhar todos, às vezes o que está pelo meio pode ficar no meio. Eles nem tiveram grandes oscilações, nem poucas. Então, esses aí eu não preciso mexer neles. Eu preciso trabalhar, talvez, com os que tiveram muito e pouco, né? Esses aí a gente precisa tratar melhor ou até deixar de lado. Entendeu? Então, o bom gestor, ele tem que ter esse olhar, né? Focar no que é relevante, né, professora? Exatamente, o que vai fazer diferença para o resultado, né? Se eu tenho aqueles produtos líderes que estão à frente, que estão correndo, levando o nosso faturamento, então vamos focar nele, porque ele está dando resultado, então vamos ver o que a gente faz para vender até mais. E o que está lá atrás, né? eu vou focar nele? Não, então eu vou tirar logo ele, eu vou trabalhar a margem dele, eu vou ter que trabalhar o custo, né? Porque ele está dando prejuízo, o que está acontecendo? Ou então eu vou trabalhar em cima de um produto que não está me dando resultado. Então, a gente tem que saber onde que a gente vai gastar energia. Porque essa energia onde não tem retorno atrapalha a gente. Assim, eu estava dando aula na pós, né? A gente falando sobre incentivo, que a gente está dando aula na pós em gestão empresarial. Então, assim, a gente tem aluno de todo jeito. Tem fisioterapeuta, tem médico, tem gente que tem negócio, né, e tal. E a gente comentando que incentivos fiscais a empresa tem como um diferencial competitivo. Então, se eu não trabalhar aquele meu incentivo como ele deve ser trabalhado, eu posso estar perdendo, porque às vezes eu tenho um preço, né, para competir, e esse preço competitivo, se o incentivo não estiver sendo bem utilizado, se eu não tiver
trabalhando aquilo dali, eu vou estar perdendo, porque eu vou manter o preço, porque eu acho que eu estou usando um incentivo, e eu não estou tomando os créditos que eu devo, eu estou deixando passar, eu não tomei crédito naquela nota, deixei. Tá entendendo? Aí eu vou estar, quando eu for olhar para o meu resultado, eu perdi um monte de coisa. E aí eu estou tendo a prejuízo. Entendeu? Não compete o comando do navio, pois a tarefa é do primeiro executivo. Representa, entretanto, o navegador que cuida dos mapas de navegação. É sua finalidade manter informado o comandante quanto à distância percorrida, o local a que se encontra, a velocidade da embarcação, a resistência encontrada, os desvios da rota, os recifes perigosos e os caminhos traçados nos mapas, para que o navio chegue ao destino. Porque o dono do negócio, ele às vezes até conhece esse caminho, né? Ele sabe o caminho das pedras, como a gente diz, né? Mas ele precisa estar sendo orientado o tempo inteiro, porque às vezes tem uma mais perto, tem um, né? Ele conhece, mas quando está bem alinhadinho, quando a gente está no limite, e eu acho que o momento de hoje do mercado, né, tá o limite para todo mundo. Eu acho que não tem ninguém fazendo grandes investimentos, está todo mundo aguardando, está todo mundo bem ponderado, não está ninguém assim arriscando muito. Eu acredito que está todo mundo bem mais voltado, né, para se manter pelo menos com a mesma estabilidade histórica, né? Do que querendo um super resultado. Eu acho que está todo mundo trabalhando para seguir o padrão, né? E mesmo a gente considerando, né, que é um ano de eleição, apesar de municipal, sempre um ano de eleição ele mexe muito, né, gente? Por mais que não, a gente sempre tem peças mexendo, né? Porque sendo peças pequenas, mas é aquela história, né? Prefeitura tá ali, é a base de tudo, né? Queira ou não queira, eu acho que acaba tendo um certo impacto, né? Essa questão das eleições. Eu acho que sempre um ano de eleição ele acaba tendo alguns impactos, sim, para todo mundo. Tô ouvindo aqui uns fogos, a gente fica logo é com medo, né? A controladoria é um órgão de linha ou de staff, né? Vamos descobrir aqui se essa controladoria está no meio do tiroteio aqui dos meus fogos, ou se ela é um staff. A controladoria tem uma missão específica e, por conseguinte, objetivos a serem alcançados. Não pode ser entendido como um órgão de staff. O órgão de staff, gente, ele está muito mais associado a um setor como a auditoria, né, que dá um feedback, que é um órgão de controle, é um órgão, vamos dizer assim, de, de, de controle no sentido de parâmetro, né? Porque o de auditoria, ele vai lá medir se estão sendo cumpridos os parâmetros, os requisitos, né? Se não está tendo desvio. A controladoria, ela até identifica um erro, um desvio, né? Um processo errado, né? Porque ela está toda baseada em processo. Mas não é o objetivo principal. Ela está lá para produzir as informações, para traçar a eficiência daquelas informações, para produzir tudo aquilo, né? A controladoria caracteriza-se como uma atividade operacional, portanto, de linha, né? Dentro do conjunto de suas responsabilidades está a atividade de apoio a todos os gestores internos da organização, mas isso não significa staff, nem assessoria e nem consultoria. A controladoria, basicamente, é responsável pelo sistema de informação contábil gerencial da empresa e sua função é assegurar o resultado da companhia. Para tanto, ela deve atuar fortemente em todas as etapas do processo de gestão da empresa, sob pena de não exercer adequadamente sua função de controle e reporte na correção de planejamento. Então, vocês estão vendo aí? Produzir a informação contábil, né?
ter o reporte perfeito, a controladoria, gente, ela também, ela é um órgão comercial. Para as empresas de capital aberto, por exemplo, vocês concordam que a empresa de capital aberto, a controladoria, ela vende os números da empresa? É a controladoria que prepara os valores da empresa, os números da empresa, o que as empresas estão fazendo, onde o que o resultado atrativo da empresa, né? Ela está vendendo a empresa. Então, é uma maneira, né, vamos dizer assim, da empresa ser vista, né, ser vendida através dos números. Então, esse reporte que ela fala aqui é de muita responsabilidade, principalmente para as empresas de capital aberto, ou para uma empresa que esteja sendo negociada, que tenha investidores interessados em comprar parte da empresa, né? Isso daí é muitíssimo importante, né? Então, eu entendo, né, que quando a gente está nessa função, né, de produzir essas informações, que nada nem ninguém melhor do que a contabilidade disso, né, a gente tem sim, né, como objetivo, né, lá ter essa função comercial, né, de estar dando ser vitrine, né, para a venda das ações da empresa, né? Então a controladoria é esse órgãozinho aí que faz esse engajamento, certo? Quais as duas grandes áreas da controladoria? Tem dois grandes nortes aí, né? Para a controladoria ser trabalhada, duas bases aí bem fortes, né? A área contábil e fiscal e o planejamento e o controle. Contábil e fiscal é a base, né, da contabilidade societária e fiscal, né, é a contabilidade mais pura, balanço, balancete, apurações, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, apuração de impostos, e o balanço societário e as regras contábeis, né? Aí a gente tem CPC sendo aplicado no balanço, né? Regras societárias, contábeis, a lei 6.404, né? Para as empresas que estão dentro dessa regra. Ah, professora, se ela não for SA, gente, mas se ela não for SA, o CPC não vale, mas os CPC já foram aprovados como resoluções, né? No CFC. Então, ele é uma regra contábil, né? Então, ele é um normativo. Então, todas as empresas estão obrigadas a usar os CPCs, é norma. Então, ele já é norma contábil, a gente tem que seguir esse padrão para todas as empresas, né? Até porque a gente tem o CPC para micro e pequenas empresas, até específico para elas, e ele também já foi aprovado pelo CFC como norma contábil, então tá tudo certo, tá tudo tendo que ser cumprido, né? Então, é responsável pelas informações societárias, fiscais, funções de guarda de ativo, tais como demonstrativos a serem publicados, controle patrimonial, seguro, gestão de impostos, controle de inventário. E aí é o basicão da contabilidade mesmo, né? Ter um sistema integrado para receber esses dados, sistema de informação, né? Que os inputs são as notas fiscais, são as informações desde a nota fiscal, os dados do banco, extrato, movimento todo, até as atas, né? Se for uma SA, os atos societários, se for uma limitada, e aí vai, certo? Todo esse controle, e aí a gente vai desde os SPEDs fiscais estaduais, as entregas das obrigações acessórias do município, estado e união, né? SPED, DCTF, os GIM, tem estado que tem GIM ainda, tem GIDEC ainda, a gente pensa que não, né, porque aqui no Ceará não tem mais, mas tem estado que ainda usa essas terminologias, que aqui a gente só tem SPED, né, e
ECD, ECF, né? Vamos se livrar agora do ECF amanhã. Amém. Essa pandemia, eu acho que a gente trabalhou 10 mil vezes mais, pessoal, porque esticar esses prazos, eu juro para vocês, que eu não sei se é melhor, que a gente passa a trabalhar mais meses no mesmo trabalho, porque as empresas acabam demorando mais a passar informações, a gente acaba procrastinando, né? Eu odiei o imposto de renda demorar mais, porque eu tive cliente que podia ter mandado e ele gosta de mandar nos últimos dias, enfim, sem comentários. Para mim é muito pior, eu acho. Então, essa área contábil fiscal é o básico da contabilidade. E aí a gente tem a outra área de planejamento e controle, que é a base dela. Essa contabilidade basicona, eu não consigo planejar e controlar se eu não tenho o básico. Eu não posso instituir um orçamento se a minha contabilidade não é organizada, se eu não tenho histórico contábil. Não existe, pessoal, eu tenho uma contabilidade gerencial se eu não tenho a minha contabilidade societária. Só um doido diz que isso é verdade. Isso é mentira. A pessoa criou uma contabilidade gerencial na empresa bem miudinha e não olhou para a contabilidade societária dela. Não pode ter um número normal. Não pode estar fazendo coisa com coisa. Deve estar criando um número que gerencial que não tem nem base do que existe, né? Tá tomando decisão em cima de nada com coisa nenhuma. Vocês já ouviram essa história? Eu tô sozinha, vocês estão assistindo a novela? Não, professor, eu tô aqui, viu, Ah, prestando atenção. tá ótimo. Também estou Pois é, mas aqui. assim, a base do orçamento, a base de uma contabilidade gerencial, ela é a nossa contabilidade societária, certo? Então, a gente vai usar essa contabilidade gerencial, né? Vai agregar, trazer ela para agregar a nossa contabilidade básica. Incorpora a questão orçamentária, projeções, simulações, custos, e a contabilidade por responsabilidade, né? Esse setor é responsável pelos dados estatísticos para análise de mercado, análise ambiental, análise conjuntural, projeção de cenários, elaboração e acompanhamento de projetos, análise de investimento. Utiliza-se pesadamente dos sistemas de informações de apoio à operação e o setor que possibilita ao controle sua efetiva participação no processo de planejamento estratégico. É isso que a gente quer chegar, é traçar uma estratégia para a empresa, de meta, de onde ele quer chegar, né? Aonde essa empresa pode chegar, aonde essa empresa quer ir, né? Então, isso daí é a estrutura de controladoria, né? Que hoje as grandes empresas têm, as médias empresas têm, que as pequenas empresas também querem, né? Eu tenho empresas médias, pequenas e médias, né, lá no escritório, que elas já trabalham em cima disso, né? Que elas entendem que elas precisam ter uma contabilidade organizada, que elas precisam ter controle, né? E que, de certa maneira, né, é importante, mesmo a empresa não sendo muito grande, né, existem questões que são importantes serem abordadas, né, são de suma importância, né, que não podem deixar passar. Então, essa estrutura de controladoria que a gente propõe aqui é o mínimo, né, que uma empresa deve ter, né, essas duas áreas aí é básica, né. Aqui a gente traz um organogramazinho, né, básico, para vocês terem uma ideia, né, como é que a contabilidade, controladoria se comporta. Esse controle interno aqui seria junto, né, com a auditoria, ou um setor de processos, né, esse controle interno está vinculado aí à auditoria e controle de processos e tudo mais. Relação com o investidor, sistema de informação gerencial, estruturação societária, patrimonial e contabilidade tributária. E vem o planejamento e controle, que aí a gente teria as áreas, né, de orçamento, projeções e análise de investimento, contabilidade de custo,
contabilidade por responsabilidade, acompanhamento do negócio, gestão do risco e da estratégia, e a gestão tributária também, que a gente tem o planejamento, né? A gente tem a apuração dos impostos do dia a dia, mas eu tenho como planejar, como gerir, como buscar os incentivos fiscais, traçar novas estratégias de incentivo, né? Dentro da legislação, do que a gente tem. A gente tem incentivo de tecnologia, tem da exploração, tem vários incentivos que podem ser inseridos, né, no cenário das empresas que já têm, podem ser renovados, podem ser solicitados em maior escala, né, e aí vai da situação e da visualização do gestor da empresa, né, trabalhar isso daí, certo? E aí, vamos trabalhar esse sistema de informação gerencial, né? Esse lado aí, essa parte do sistema de contabilidade societária e tributária, vocês vêm trabalhando muito nas outras disciplinas, né? Que é o basicão da contabilidade. A gente vai focar um pouquinho mais agora nessa parte mais gerencial, tá certo? O que seria, né? Esse sistema de informação gerencial? O que a gente pode dizer que é esse sistema de informação? A gente pode definir esse sistema aí como um conjunto de recursos humanos, materiais, tecnológicos, com certeza, né, gente? Toda esse trabalho, né, de contabilidade gerencial, gente, precisa muito de recursos tecnológicos, porque a gente vai trabalhar muitas, né? A gente vai trabalhar muitas bases, né? E a gente precisa realmente da tecnologia para ajudar a gente compilar os dados, segregar, cruzar, né? Então a gente faz essa brincadeirinha aí muito firme, muito facilmente, muito firmemente, né? Podemos defini-lo como conjunto de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros agregados segundo uma sequência lógica para o processamento dos dados e tradução em informações para o seu produto. Permitir às organizações o cumprimento de seus objetivos principais. Ui. Bom, os sistemas, eles se classificam, eu pensei que tinha mutado outros aqui. Os sistemas se classificam em sistema de informações de apoio às operações. São aqueles que nascem da necessidade de planejamento e controle das diversas áreas da operação da empresa. Estão ligados ao sistema físico operacional e surgem da necessidade de desenvolver as operações fundamentais da firma. Podemos dizer até que são criados automaticamente pela necessidade da administração operacional. Exemplo, né? Controle de estoque. Eu não tenho como ter uma empresa, pessoal, que eu não controle meus estoques. O controle de compras, que eu tenho que ter no mínimo as 3 cotações, porque senão o comprador vai comprar na mais cara e aí eu vou sair perdendo. Eu preciso sempre comprar o mais barato, né? O controle de produção, controle de qualidade, o RH na hora de selecionar os meus funcionários, né? Então, tudo isso tem que existir naturalmente dentro da empresa. Isso daí não é nada a mais, isso é o básico, né? A gente tem que considerar o básico, né? Aí a gente tem também, a gente tem o primeiro passo, né, que é o sistema de apoio às operações, e aí a empresa vai trabalhar o apoio, o operacional, aquele cara que está lá no estoque, está na produção, a gente que está lá no administrativo, né, esse cara precisa do apoio, né, de um curso para poder traçar as estratégias lá na contabilidade, a gente precisa estar sempre sendo apoiado. E aí a gente tem os sistemas de apoio à gestão, classificados como tal, aqueles sistemas ligados à vida econômico-financeira da empresa,
e as necessidades de avaliação de desempenho dos administradores internos. Eles são utilizados principalmente pelas áreas administrativas e financeiras da empresa e pela alta administração da companhia, com o intuito de planejamento e controle financeiro e avaliação de desempenho dos negócios. Então, a gente precisa ter ferramentas, né, que deem condição para essa gestão trabalhar e gerir a operação dela. O sistema operacional tem que funcionar para dar suporte a esse sistema de gestão, né? Então, a gente precisa ter ferramentas para gerir o negócio. Então, a avaliação de desempenho dos administradores internos, né? Eles são utilizados principalmente pelas áreas administrativas e financeiras da empresa, pela alta administração da companhia, com o intuito de planejamento e controle financeiro e avaliação de desempenho dos negócios. Então, esse sistema de informação gerencial, ele cuida dessa avaliação de desempenho do negócio. Então, o cara que está lá no financeiro, ele precisa de ferramenta que diga onde é melhor investir, quais são os melhores financiamentos para a empresa, quais são as menores taxas, ele está em contato com os melhores bancos para poder captar os melhores recursos, saber onde é que a empresa vai buscar isso daí. Então, tudo isso, né, são informações, né, que a empresa tem que ter, né, através desse sistema. Aí, exemplos, né, ó, investimento, sistema de informação contábil, sistema de custo, orçamento, tudo isso tem que estar à disposição lá do sistema gerencial para poder a empresa. Os dois sistemas atuam em conjunto, gente, o que vocês acham? Com certeza, né? A gente fala, gente, a empresa ela é um grande sistema integrado, né? São vários subsistemas, todos eles integrados, se comunicando. Os dois grandes grupos de sistema de informação devem agir em conjunto. Assim, podemos dizer de forma genérica que os sistemas de apoio à gestão são a expressão econômico-financeira do sistema de apoio à operação. Ó, aí ele traz aqui, ó, sistema de apoio à... O que é isso, hein? Ah, é a minha outra turma. Só responder aqui, gente. Perguntando se hoje vai ter aula normal. Normalíssima. Normal até demais. Quase o normal. Nem novo normal, não. Normalíssima. Quase eu estou chamando eles para ir para a sala. Sistema de apoio operacional, sistema de apoio à gestão, que gera a tomada de decisão. Né? Que a gente tem. Passa a frente. Que tipos de decisões estão envolvidas dentro da controladoria? Gente, que pergunta é essa? Pense. Vocês acham, hein? Que tipo de decisões estão envolvidas na controladoria? Pronto, Felipe, eu tirou as palavras da minha boca, eu já ia dizer assim, como eu sou modesta, eu não quero dizer que são todas, né? Mas tudo que você imaginar, a controladoria decide. Estratégicas, as mais importantes, que as outras áreas não nos escutem. Mas as mais importantes de todas sempre saem da controladoria. As mais. A que faz a empresa ganhar mais dinheiro, a que faz a empresa ter o melhor produto, que eles não escutem, a melhor propaganda, que eles também não escutem. Porque todo mundo acha que é a sua área, né?
Mas é claro que não é a nossa. O pessoal do comercial só vende bem, e o resultado dá bom, porque tem os tributos lá sendo trabalhados, incentivos fiscais sendo trabalhados. Coitado deles que acham que é eles que vendem. Que é só vender, né? É claro, né, gente, que não adianta de nada a gente ter os incentivos tudo e não vender, óbvio. Mas toda essa estratégia aí de venda e tudo mais, por trás, né, é muito importante também. Com certeza. Então, vamos ver o que ele responde aqui, né? Ó, adicionar ou abandonar a linha de produto. Então, o cara da produção lá, o diretor de produção, ele acha que é ele que diz quais são os produtos que continuam, quais são os que ficam. Ele cria os produtos e a gente diz, ó, esse aí não fica, não. Ele desenvolve os produtos e a gente manda cortar. Calcular o ponto de equilíbrio, olha aí que eu perguntei a vocês. Quem é que calcula? É o cara da produção ou somos nós, para dizer se o produto dá para ficar ou não? Calcular o preço de venda de produto e serviço. Quem calcula? É eles lá ou a gente? Decisões de produzir ou comprar, né? Se a empresa é melhor ela produzir ou revender. Essas decisões, elas são avaliadas pela área de investimento, que não está lá dentro da produção. Decisões de alugar e comprar, decisões de segurar uma produção, de alugar um maquinário, né? De suspender uma produção. Então, tudo isso, gente, é avaliado, né, pela controladoria. São decisões que passam pela controladoria, são calculadas, pensadas, avaliadas, né, e decididas pela controladoria. Muito bem traçadas, né, trabalhadas pela controladoria. Vamos aqui para um exemplinho, fazer pelo menos um exemplo desse. Para exemplificar, consideremos os custos de produção da peça L300, fabricada pela empresa de bombas Delta, conforme demonstrado no quadro ao lado. Essa peça é utilizada na montagem de uma bomba d'água. A empresa Delta tem a opção de adquirir essa peça de um fornecedor externo que fez uma oferta de preço por R$ 6,10. Então, a gente poderia adquirir para revender a um custo de R$ 6,10. Então, vamos lá. Peça L300, uma produção de 1.000 unidades. O que a gente teve? Matéria-prima direta, 3.000. Mão de obra direta, 1.000. Custos indiretos variáveis, 500. Totais dos custos variáveis, 4.500. Depreciação de máquinas, 300. Depreciação do prédio, 400. Mão de obra indireta, 250. E outros custos fixos, 1.500. Então, total dos custos variáveis, 4.500. E dos custos fixos, 2.450. Total do custo total, 6.950. Custo por unidades, 6,95. Comparando o custo por unidade de produção de 6,95 com o preço fornecedor externo de 6,10, pela ótica de minimização dos custos, a terceirização parece ser a melhor alternativa. Olhando assim, né? Parece, né, pessoal? Bora ver aqui. Matéria-prima deixará de ser consumida, obviamente que a gente só vai ter se produzir. Mão de obra direta serão demitidos, né? Os indiretos também não vão existir, né? A máquina utilizada também não vai ter. Depreciação do prédio, né? Não haverá economia de custo, trata-se de um custo não evitável. Mão de obra indireta será demitido. Refere a parcela de custos comuns da fábrica, rateado. Custo total não será modificado. Nesse caso, não haverá economia, né? Porque é a manutenção da fábrica.
Então, vamos ver o que que fica ainda. A depreciação do prédio e outros custos fixos, né? Ó, a empresa deve continuar produzindo ou comprar, né? Os custos relevantes variáveis e fixos, no montante de 5.050, são os custos evitáveis, ou seja, custos que serão eliminados se a peça passar a ser adquirida pelo fornecedor externo. Os custos de aquisição de um lote de 1.000 unidades da peça L300 será de 6.100. Neste caso, a diferença de 1.050, indicando que a Delta terá esse valor como prejuízo, caso decida comprar o lote de 1.000 unidades dessa peça externamente. Observa-se que, caso a decisão seja pela aquisição externa, a empresa irá ter um custo de aquisição de 6.100, que deverá ser somado aos custos irrelevantes, né, de 1.900, que continuarão existindo. Então, vai sair mais caro, porque ela não vai se desfazer do prédio nem da manutenção do prédio, né? Então, eu vou ter 6.100 mais a manutenção do prédio, vai para 7, 8, né? 8.000. Os fatores qualitativos, né? Ainda tem esses fatores aí. Se eu compro no fornecedor externo, eu não vou garantir qualidade na produção, né? Do fornecedor. Os custos relativos à compra são considerados variáveis. Se houver uma retração da peça, a Delta encomenda menos unidades, não precisando arcar com os custos fixos totais. Decidir adquirir do fornecedor externo é decidir sobre o grau de dependência em relação a ele, passando a comprar do fornecedor externo, a eventual necessidade de retornar à produção, caso venha a ter problemas de continuidade de fornecimento. A oposição dos funcionários remanescentes com essa decisão pode afetar a produtividade da empresa. Também esses funcionários bem qualificados poderão se sentir ameaçados, antevendo outras possibilidades de terceirização. Possibilidade de escolher fornecedores não qualificados que reduzam a qualidade dos produtos, dificuldade de coordenação dos contratos com esse fornecedor, possibilitar ao fornecedor acesso à tecnologia e os conhecimentos da empresa, que poderão ser repassados a concorrentes. Então, caso as instalações fiquem ociosas, isto é, não tenham uso alternativo, como fabricar outro produto ou serem alugadas, os dados acima são suficientes para a decisão final. Entretanto, caso as instalações tenham uso alternativo, deve ser levado em conta antes de recusar a oferta do fornecedor externo. A área ocupada pela fabricação da peça, se puder ser utilizada para outra fabricação de outras peças, cuja margem de contribuição seja 3.100, e a área ocupada pela fabricação de peças L300 puder ser alugada por 3.200 por ano. Então, assim, ó, se ela pudesse ser alugada, ele ia ganhar dinheiro, ele teria aqueles problemas com o fornecedor, né? Cairia a qualidade, mas ele ganharia dinheiro. Aí é outra, né? Ó, ele compensaria os 1.900, tá vendo aí, ó, gente? E ganharia 1.300, e ainda estaria ganhando, né, lá no valor da venda das peças, né? Agora, os resultados de cada alternativa devem ser deduzido o prejuízo de 1.050. Nesse caso, seria vantajoso adquirir as peças L300 do fornecedor e alugar a área ocupada pela fabricação dessa peça, pois a diferença passa a ser positiva, né? E aí a pessoa passa a ganhar dinheiro, não a perder. Aí, gente, sempre a gente vai ter essas avaliações, né? Aí é uma situação. Eu vou disponibilizar, eu vou terminar agora, para eu poder disponibilizar no AVA esse conteúdo, certo? Vou disponibilizar a aula, esse material. Na verdade, vou disponibilizar no WhatsApp, que aí fica mais fácil, mais rápido, né? Para vocês não perderem, na verdade, a continuidade, né? Eu vou disponibilizar para vocês. E aí eu posso voltar para corrigir minhas provas. Eu desesperada aqui com as provas.
E aí, a gente não perde, para vocês só entenderem, amadurecerem aqui a ideia, tá? Eu vou compartilhar com vocês lá no WhatsApp, tá? E aí a gente não perde, pessoal, tá certo? Quinta-feira a gente faz aula mais tranquila e aí a gente discute mais essa questão aqui desses exemplos. Eu quero escutar um pouquinho de vocês sobre essa questão da gente alugar, comprar de terceiros, rever o negócio, né? Porque nada mais é isso aqui, da gente rever as possibilidades do negócio, tá? E aí a gente discutir um pouquinho mais, a gente começa a próxima aula discutindo isso, tá certo? E aí eu encerro por aqui, e aí a gente vai se falando. Bom ter aula de novo, né? E aí eu compartilho com vocês lá, gente, e até quinta, tá? Beijão para vocês. Até quinta. Boa noite, Boa professor. noite.